Oi, gente, terça-feira. Valendo, tudo bem com você? Tá valendo? Bem. Vamos. Bom. Ó, a galera tava falando aqui, ó, o último programa que a gente tava combinando. Figurino? O figurino. Ah, olha E só. pior que a gente nem combina, gente. Nem combinou, e hoje tá monocromático, ó, preto e branco. É meio sem querer mesmo. Mas de vez em quando a gente fala assim, nossa, nós dois de amarelo, nós dois de azul. É. Né? O pessoal vai... Estão notando, né? Foi a Miriam Diniz que sempre tá presente aqui. Beijão pra você, Beijo. Miriam. O Jeová Menezes fala que a gente é maravilhoso, obrigado. Obrigada, Jeová. E que a Renata e o Bonner tem que se cuidar, senão Minha Nossa a Senhora. bancada do Jornal Nacional vai ser tomada. Nossa Olha, Senhora, já pensou? só me faltam os cabelos brancos. É, uma mechinha O assim. charme do Bonner eu já tenho. E a Camila Matos, gostei desse tema. A gente estava falando no último Atualidades sobre os arquivos do Vaticano, certo? E como os países tratam arquivos secretos, né? O segredo sobre documentos. E ela gosta bastante das nossas dicas de livros, filmes e músicas. E aqui Isso aí. tem um monte, né? Porque é repertório. E o pessoal pede às Todo vezes, né? momento. Então a gente sempre deixa, pessoal, fica sempre nos links embaixo, sabe? Aquelas folhinhas com resumo, os links daquilo que a gente comenta, né? E itens básicos para vocês, a partir do programa, aprofundarem as leituras e os entendimentos. Aliás, e hoje do que a gente vai falar, Chico? Hoje a gente tá falando dessa relação que a gente tem com os nossos colegas aí do outro lado. A gente tá aqui olhando para um celular que tem mais ou menos esse tamanho e conversando com pessoas do Brasil De onde todo. se quiser, né? Mas é sobre isso, calma aí, que é um pouco mais profundo sobre isso, mas é uma data redonda. Isso. Diga lá, Cleusa. Bem comemorativa. São os 30 anos da criação do www, ou seja, da possibilidade de vínculo de conteúdos, de produção, transmissão, recepção, interação de conteúdos via internet. Você lembra da primeira vez que você digitou isso? www? Olha, deve fazer bons 20 anos aí, viu, Chico? A nossa geração deve ser a última, é a última que achou estranho, HTTP, tinha que digitar isso, não tinha o autocompletar ainda. E era tudo muito estranho, aquilo chegando em casa, eu devia ter uns 15, 16 anos. Por aí, E a gente começou a pesquisar e a se empolgar com aquilo. Né? Falar assim, cara, olha, não precisa mais ir na Barça, né? Não precisa pesquisar. mais fazer essas pesquisas assim, quando vem o Google, quando vem tudo, você fala, meu Deus do céu, que coisa bacana que vai ser isso, né? A gente é bem positivo, né? Então a gente tá falando disso, né, de ser bem positivo, porque, por exemplo, olha, o Tim Berners-Lee, que é o fundador do www, fazendo uma correlação, né, pessoal, é bem bacana a gente fazer essa analogia, assim como outros grandes inventores, cada um a seu tempo, ficaram meio entristecidos com os caminhos. Obviamente que as suas invenções foram muito benéficas, mas ficaram meio entristecidos com os caminhos que elas podem tomar no sentido negativo, depreciativo, né? Assim como Santos Dumont, né? que inventou o avião e depois tem aquela tristeza, aquela depressão profunda, porque, puxa vida, estão usando para bombardear pessoas, né? Outras invenções, enriquecimento de urânio, que daí depois vira matéria-prima para bomba atômica, né, Chibata? E, assim, www também, né, gente? É uma coisa fantástica, fabulosa para a gente se informar, conhecer, transmitir dados, conseguir se comunicar. É impressionante porque é graças a isso que nós estamos aqui batendo esse papo toda semana, né? Mas ao mesmo tempo, ele ficou assustado com essa ideia da criatura que vence o criador, mas no sentido negativo, né? Porque é uma assim, coisa meio Frankenstein, vai isso. tomando vida própria vai e tomando você vida fala, meu Deus própria. do céu, minha experiência aqui, eu perdi o controle da experiência. Perdeu o controle. Né? E é natural, porque ele perde o controle pensando no seguinte, ó, quanta coisa ruim se propaga, se produz e com ela se interage aí, né? E isso perde. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi justamente com a empolgação de como isso poderia ser bom, né? Eu lembro de muita gente falando disso, né, gente? Nossa, como lá atrás, né, dá pra gente comparar um pouco a história da Revolução Industrial, né, como talvez os seres humanos precisassem trabalhar menos, porque ia ficar um pouco mais fácil de produzir as coisas, e aí a gente não precisaria de tantos meses plantando as coisas para elas saírem do chão e a gente poder comer. Então essas coisas a gente sempre pensa assim, mas nunca paramos de trabalhar menos. Sempre continuamos a trabalhar mais. Por quê? A gente também pensou nisso quando a gente começou a desenvolver o Word e todos os instrumentos ligados à informática. Né? Agora vai ficar mais fácil, a gente vai trabalhar menos. Não, a gente vai trabalhar a mesma coisa e talvez mais. A informação continua ali. Então, como a gente se empolga no primeiro momento com isso? Porque realmente é para isso. Né? A gente
fica entusiasmado. E eu lembro, eu garoto, claro, eu não tinha essa consciência do que estava se construindo ou se desenvolvendo à minha frente, mas era esse mundo que conecta as pessoas, que torna o mundo muito próximo. E isso mexe com a nossa relação com o tempo, né? Como você dizia, sabe que nisso faz eu me lembrar de uma tirinha muito famosa do Calvin. Ele pega um macarrão instantâneo, alguma coisa assim, e ele vai pôr e lê as instruções aí, fala, nossa, 7 minutos, quem tem esse tempo todo? E o pai dele tá esperto, assim, ouvindo o que ele tá falando, e diz lá na sua reflexão, fala, se nós quiséssemos mais tempo, precisaríamos ter inventado máquinas menos inteligentes. Porque à medida que a gente vai inventando máquinas e jeitos de fazer com que o nosso tempo seja otimizado, a gente também vai preenchendo com outras coisas. Isso, exatamente. É como se aquilo que a gente fazia até determinado período não bastasse, agora precisa fazer mais. É a coisa do celular também. E você não vai aplicar no ócio isso. Não. Você não aplica e fala, não, agora eu plantei tudo que eu precisava, porque eu tenho um maquinário, sei lá, na agricultura para fazer isso, que tá ligado a um GPS. Não, você vai fazer outra coisa. Vai trabalhar de novo, vai fazer mais coisas. Vai trabalhar mais coisas. Agora eu posso fazer outras coisas. Eu acho que alguém, eu não sei se foi o Jeová também que tinha pedido pra gente abordar alguma coisa que a gente vai preparando ao longo do ano também sobre a quarta revolução, né? E essa quarta revolução que é toda tecnológica nesse sentido. Então esse já é um programa também que a gente faz pensando nos exemplos dessa revolução tecnológica, né? Sim. Dos 30 anos do www, de uma semana como agora, a gente tem aí a semana que chama, até colei aqui, ó, SXSW, talvez tenha alguma outra pronúncia, outro significado nos Estados Unidos, em português vai essa, que é assim que a gente lê. SXSW. SXSW, essa semana que já foi muito celebrada por ser super high-tech, de desenvolvimento tecnológico, tudo isso. E olha, Shibata, por isso que eu digo, ó, quando a gente escolhe os temas aqui e conversa com o pessoal de casa, é para todo mundo ficar muito atento e ir fazendo correlações. Porque pela primeira vez, e daí tem um artigo que está elencado aí nos links para vocês, do Arthur Gubert, sobre isso, porque assim, ele acompanhou de perto muitas dessas semanas, e ela sempre foi muito voltada a isso, as descobertas, as novas informações, as novas tecnologias, tudo isso. E de repente, ela está neste ano voltada para a desconexão. Imagine você, legal. É uma semana que trabalha com isso, com informatividade na rede, com produção de conteúdo, com tudo isso, e ela tá naquela vibe da cor do ano, que a gente já conversou no começo desse ano, do Living Coral, que é na verdade o Living Coral, alguma coisa assim, que é na verdade a ideia da reconexão com aspectos marinhos ou com aspectos da natureza. Legal. Tipo, tira o pé da conexão. E eu tenho um outro exemplo bem legal, como isso está repercutindo comercialmente, inclusive na publicidade. Não sei se você viu, acho que é da Claro ou da Vivo, tem uma propaganda no Sport TV que sempre está passando, estou ali assistindo, e passa isso, que é um moleque que ele... E tem uma série de propagandas com essa temática. É um moleque que ele está na praia, ele manda uma mensagem para alguém e está ali, né, esperando a resposta. A resposta ali sendo escrita e ele fica ali meio ansioso pela resposta. E ele olha o mar, os amigos lá todos pegando onda, e ele olha pro celular. E aí ele aperta o celular, tipo, desliga o celular e deixa para depois. Então, e vai pegar onda. Como se tudo tivesse sua hora. Então você imagina, você está falando de uma propaganda de um celular, que você precisa que o cara use isso. E ela tá brincando com isso. Tudo bem, você vai usar, vai ser o nosso cliente. Mas tem a vida. Mas como isso soa bem também, né? A publicidade já está esperta com essa tendência. Então eu acho que... tendo visto esses 30 anos, essa conexão, esse descobrimento disso, realmente eu acho que um dos próximos passos vai ser essa reflexão um pouco ética e humana sobre a web. Né? Porque, como a gente falou, né? Primeiro entusiasmo com relação a isso, eu não preciso mais abrir a Barça, é muito mais rápido pesquisar e realmente ela liga a nós que estamos aqui a vocês, você pode estudar, você pode passar num curso, hoje tem chance de tornar a educação melhor e mais democrática, certo? Mas, por outro lado, a gente tem também essa semana, né, ou agora semana que vem, porque vai para terça, vai aí ao ar para vocês esse programa, né, um exemplo monstruoso, né, que é aquele assassinato na África do Sul, certo? Que o sujeito coloca uma câmera... Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, desculpa, na Nova Zelândia. Entra nas mesquitas. Isso, entra nas mesquitas e... sabendo que as pessoas vão estar ao vivo, faz uma live
e para transmitir isso, né? Então é o mesmo suporte, né, que nós estamos aqui tentando pensar o mundo, que um sujeito desse, né, vai usar isso para uma monstruosidade e vai conseguir achar espectadores do outro lado. Então, talvez, né, e espero que sim, né, o próximo passo seja umas reflexões sobre o que faremos com esse negócio, né? O primeiro é se empolgar, depois melhorar. A tecnologia avançou muito nesse aspecto, como a gente ficou ligado um ao outro e poder ter professores, aulas maravilhosas com gente do mundo todo, mas como também o terrorismo, o terrorismo usou para isso, os crimes contra crianças, abusos, o bullying, fake news, como isso também vai afetar as democracias, o mundo da compra e venda, do comércio. Então, o jogo limpo, as questões éticas vão entrar depois. E é assim, né? São esses 3 itens, na verdade, que o Tim levanta, né? Isso, e ele mesmo reflete, diz, essa coisa da ética, da fake news e do crime virtual, né? Que era uma coisa que ele não queria que tivesse virado isso. Né? Mas, né, como toda matéria humana, vai virando, não tem jeito. E a gente vai ter que começar a pensar, regular algumas coisas, outras não. Porque também é um mundo muito... novo, recente. Muito novo, recente. 30 anos, gente. 30 anos é muito pouca coisa. Para algo que vai ser... vai durar muito tempo, até que se invente outra coisa, essa conexão vai ser... né, vai para frente. E veja, mesmo assim, com 30 anos a gente já tem até um marco civil da internet no Brasil, que é uma coisa bem avançada, vamos dizer, em termos de uso de dados dos usuários na rede, tudo isso. Então tem marco civil aqui, a Europa endureceu ano passado as leis sobre isso. Isso vai mudar muito as relações. Isso, a gente ficar esperto nessas coisas, aprender a aprender de verdade com a internet. As questões como direitos autorais mudaram muito, mudou muito, né? Tinha a Napster, lembra? Sim. Né? Falava a música. E como às vezes você consegue fazer isso, por exemplo, o Spotify pega essa ideia e consegue transformar num outro produto. Legalizado. Na Netflix foi pelo mesmo caminho. Então as ideias vão surgindo, né? E a gente vai olhando e sempre ficando muito atento, principalmente às questões éticas. Eu acho que agora é um momento, depois de passar desse boom, da descoberta, da alegria, né? Pô, isso aqui refletir pode ser alguma coisa muito... os perigos. Muito perigosa também. É isso aí. Beleza? Beleza? Então, tá bom. Tema legal, hein? Muito bem. Adorei. Bom trabalho, gente. Boa semana. Beijo. Bons estudos. Tchau, tchau.